O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de Jesus aproximaram-se e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Há vários dias nós estamos acompanhando, refletindo sobre a caminhada do povo de Deus, que sai do Egito rumo à terra prometida, liderado por Moisés. Moisés foi o escolhido de Deus para esta missão de conduzir o seu povo. E hoje nós ouvimos nesta leitura como Moisés começa a despedir-se do seu povo. Ele diz que já tem 120 anos e não pode mais caminhar, não tem mais condições físicas de estar à frente daquele povo, e que Deus mesmo lhe revelou que ele não atravessará o Jordão, e que de agora em diante quem será o líder deste povo é Josué. E ele incentiva o povo a seguir adiante confiando no Senhor, porque o Senhor é Ele mesmo que está à frente do povo, é Ele que o conduzirá, que o introduzirá na terra prometida, e Ele que lutará com este povo para que possa conquistar esta terra. E chama Josué e faz também recomendações a ele, dizendo: ser forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e és tu que lhe darás a posse dela. Portanto, recomenda a Josué de ser perseverante, de ser corajoso, que procure ser fiel ao Senhor. Moisés nos dá um ensinamento. Ele procura fazer a vontade de Deus. Ele está à frente do povo como um servo.
O povo não pertence a ele, o povo pertence a Deus. E chegou o momento em que ele deve passar para outro esta missão. E ele o faz com serenidade, com humildade. Fez aquilo que o Senhor lhe pediu. Agora, o Senhor pede que ele deixe esta função para um outro. E ele prontamente o faz. Quantas vezes nós somos tentados a nos estabelecer numa determinada função? Quantas vezes nós temos a tentação de querer nos perpetuar numa missão confiada a nós? Pode ser à frente de uma paróquia, pode ser à frente de um grupo de reflexão, pode ser à frente de uma comunidade, pode ser à frente de um movimento, pode ser numa função que nos foi confiada dentro da igreja. E nós, a um certo ponto, não temos a disposição ou a disponibilidade para passar essa missão a outro. E às vezes nós, em vez de contribuirmos para o progresso, para o bem da igreja ou daquele movimento, daquele grupo, nós acabamos atrapalhando, porque nós não temos mais condições, às vezes até pela idade, mas não queremos deixar, não queremos dar oportunidade para os outros, como se nós fôssemos os únicos capazes de levar adiante aquela missão, aquele serviço, como se fôssemos insubstituíveis. E nós não somos. Nós temos que reconhecer os nossos limites. E é importante que nós passemos esta missão para outras pessoas que podem levar adiante com maior dinamismo e sermos conscientes de que o Senhor nos chama e que nós devemos servir ao Senhor enquanto Ele precisa de nós. Por isso nós não devemos de maneira alguma nos apegar a um cargo, a uma função. Devemos estar sempre naquela atitude de servo. Eu sirvo ao meu Senhor, sirvo com alegria enquanto Ele precisa de mim. Eu sirvo a igreja, eu sirvo a comunidade enquanto precisa de mim. No momento em que acha por bem a comunidade, o povo, aquele grupo, colocar outro em meu lugar, eu devo ter aquela humildade de deixar e fazê-lo com alegria. Eu cumpri a minha missão, eu fiz aquilo que foi pedido. E se nós fizermos isso, então nós estaremos sendo verdadeiros servos do Senhor. Portanto, é um convite para nós. Não queiramos ser senhores, donos, que nós não somos donos, não somos senhores de nada. O único Senhor é Deus. E nós devemos estar a seu serviço. Isso Moisés nos ensina. E no Evangelho de hoje, Jesus nos fala deste mesmo tema, a questão do poder. Os discípulos de Jesus se aproximam dele e perguntam quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Veja a mentalidade dos discípulos de Jesus, era a mentalidade do mundo.
Os reinos deste mundo pertencem aos grandes, aos poderosos, e existe uma disputa pelo poder. As pessoas tendem sempre a concentrar o poder, a dominar. E os discípulos de Jesus tinham essa mentalidade. Jesus não tinha um projeto de poder, Jesus tinha um projeto de serviço. Projeto de poder tem os homens deste mundo. O projeto de Jesus é de servir. O reino que Jesus veio trazer, veio implantar, não é o reino deste mundo, mas é o reino de Deus. E o reino de Deus não é para os grandes. O reino de Deus é para os pequenos, para os humildes. Por isso Jesus responde aos discípulos colocando uma criança no meio deles e dizendo: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Precisa converter-se, precisa tornar-se como criança para participar deste reino que Jesus vem implantar. Em outras palavras, Jesus pede a humildade, a simplicidade de coração. Jesus, portanto, convida os seus discípulos a não querer dominar, mas fazer-se servo de todos. Eles têm essa missão, porque eles devem dar continuidade à missão do próprio Jesus, fazer como Jesus fez. Portanto, as escolhas dos discípulos, as opções que eles devem fazer devem ser as mesmas que o próprio Jesus fez. Ser como criança. As crianças dependem dos pais. Os discípulos de Jesus devem ter esta mesma atitude de dependência do Pai que está nos céus. Dependem dele. O desejo de fazer a sua vontade, como Jesus o fez, fazer a vontade do Pai, buscar em tudo o plano de Deus e não o plano pessoal, buscar a glória de Deus e não a glória de si mesmos. Eis então o grande desafio para nós. Todos nós somos sempre tentados a buscar o nosso próprio interesse, de querer ser importante, de querer ser grande. Devemos sempre olhar para Jesus, as suas escolhas, as suas atitudes, e renunciar, portanto, os nossos projetos, renunciar às manias que nós temos de querer ser importante, ser maior do que os outros, de querer dominar. E Jesus fala ainda a respeito da missão dos discípulos. Ele pergunta: que vos parece, se o homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? A missão de Jesus é salvar, é resgatar, é ir ao encontro das ovelhas que estão afastadas, que estão fora do redil e que podem se perder. A igreja tem a missão de sair de si mesma para ir buscar os filhos de Deus que estão afastados, que estão distantes. Por isso que o Papa Francisco, a Igreja do Brasil, fala:
numa igreja em saída, uma igreja que não está apática, que está numa atitude de espera, mas uma igreja que sai ao encontro das pessoas, daquelas que estão mais distantes, sem fazer qualquer distinção, como Jesus agiu. Jesus não fez nenhuma distinção entre as pessoas. Para Jesus, o importante é resgatar as pessoas, é trazer as pessoas para o colo do Pai, porque Deus é o Pai que ama todos e deu essa missão a Jesus de salvar, de curar, de dar a vida. E Jesus, por sua vez, deu esta missão aos discípulos, à igreja. E a igreja somos nós, cada um de nós. Deve ser a presença da igreja, uma igreja humilde, uma igreja servidora. Não olhemos a igreja de fora. Às vezes nós somos tentados a acusar, a ver os defeitos da igreja, que ela tem sim os seus defeitos, precisa converter-se sempre mais. Mas nós não podemos olhar como espectadores a igreja. Somos nós a igreja. Se eu acolho bem as pessoas, se eu vou ao encontro das pessoas, se eu dou testemunho da minha fé, é a igreja que está acolhendo, é a igreja que está dando o testemunho. Tenhamos, portanto, a consciência de que nós somos igreja, que temos uma missão que o próprio Jesus nos confiou e que nós devemos fazê-la, desempenhá-la com humildade e simplicidade de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.